Eu te odeio! Ah, é? Então da próxima vez não rouba no Monopoly! Ariana, dê os seus $200 pro James. Você parou na propriedade dele. Não! Ele tá preso! Eu não vou dar o dinheiro pra um criminoso! Não é assim que você joga! Mãe, por que o irmão tá gritando? Cala a boca, Sally! Você não pode falar nada depois de ter roubado a minha ferrovia! Eu queria não ter nascido! Eu também! Você acha que eu queria passar por isso? Ah! Olá! O que vocês acabaram de presenciar é o fenômeno conhecido como Noite de Jogo com a Família. As noites de jogo com a família têm um pedaço importante na dinâmica familiar, já que os estudos mostram que famílias que participam em atividades juntas formam ligações mais próximas e relações mais fortes uns com os outros. Então, tente arranjar um tempo para jogar jogos de tabuleiro com sua família. E se eles vencerem, apague eles da sua vida. Ok, divirtam-se. Eu gosto de jogos de tabuleiro. Eu acho que eu sou fã de qualquer jogo que não envolva ficar em pé e se exercitar. Já que eu sou ruim em tudo, eu não gosto de jogar com alguém que é melhor que eu. Então eu amo jogos que não requerem nenhum tipo de habilidade, tipo jogos de escorregadores e escadas, que eu aprendi hoje que também é chamado de serpentes e escadas. E eu vou chamar eles desse jeito porque eu prefiro desenhar cobras ao invés de escorregador. Nesse tipo de jogo você não tem livre-arbítrio, você tá à mercê de um mero dado. E eu amo isso! Enquanto eu tava pesquisando sobre esse jogo, eu aprendi que esse jogo foi feito pra pré-escolares. Por isso ele é bem simples. Também tem o jogo Desculpe, que é o jogo mais vingativo que eu já joguei. Existe um pouco de estratégia nesse jogo, mas a maior parte do tempo você se vinga dos outros jogadores que te ferraram. E os criadores do jogo sabem disso, até porque o slogan do jogo é: Desculpa, o jogo da doce vingança. O que, se você parar pra pensar, é um simples oxímoro. Ahá! Toma essa! Desculpa. Eu também sei jogar xadrez, mas como na maioria das coisas, eu não sou muito bom no jogo. A menos que eu esteja jogando com alguém com menos de 4 anos, eu não vou querer jogar. Porque isso vai mostrar como eu sou péssimo em planejar estratégias. E é um jogo que é baseado 100% em estratégia. Ele é como um teste de QI dos jogos de tabuleiro. Ganha de alguém no xadrez te coloca numa frente academicamente maior do que qualquer pessoa com diploma de Harvard. No entanto, existe uma exceção que tá ok você perder no xadrez, que é se você estiver jogando contra uma máquina. Computadores são astronomicamente melhores em planejar estratégias. Porque eu não sei como um humano cria um computador que pode vencer o melhor jogador de xadrez do mundo, mas o criador do computador não consegue vencer o melhor jogador de xadrez do mundo. Então eu acho que isso é um game over. A gente até que foi bem, mas tem um limite. Se você venceu o computador no xadrez, ele tava te deixando vencer. Imagina se alguém fizesse um computador que poderia vencer o melhor jogador de serpentes e escada do mundo. Eu pagaria caro pra ver um campeonato desse jogo. E todo mundo assistindo isso sabe que a pessoa que tá jogando é só um fulaninho que age como se fosse o melhor jogador do mundo, mas todo mundo ainda tá muito animado. E teria os serpentes de verdade pra você escorregar, seria muito louco! Tô dentro! Enquanto a gente tá no xadrez, eu quero falar sobre vocês sobre um esporte incrível que eu descobri, boxadrez. Isso é um esporte competitivo de verdade, onde 2 jogadores jogam xadrez por 3 minutos e depois eles jogam boxe por 3 minutos. E eles continuam alternando entre xadrez e boxe até alguém sofrer um checkmate. Ou até eles ficarem sem tempo, ou nocautear o outro jogador. Eu amo esse esporte porque ele combina 2 jogos totalmente diferentes e é algo que qualquer um pode jogar. Cérebros acima de músculo? Eu quero ver você falar isso depois do meu jab direto. Ah, isso foi uma jogada muito boa. Só espera a gente trocar pra boxe. Eu sei que eu acabei de dizer que eu era ruim em xadrez, mas se algum youtuber deseja me desafiar para uma partida de boxadrez, eu vou aceitar com muito prazer e a gente pode cobrar $12 pra todo mundo poder assistir. E a gente pode empatar. Cê sabe, pra não ficar ruim, pra você não perder na frente dos seus fãs. Então, Batalha Naval é outro jogo de tabuleiro e tem um filme de Hollywood inspirado nele. Eu nunca assisti, mas espero que exista uma cena em que o capitão do navio fala: Homens, atirem no T6? E daí tem uma explosão na distância e a Rihanna, que realmente estava no filme, diz: Senhor, os alienígenas nos enviaram uma mensagem. E ela diz: errou. E o capitão fala: Alguém pode escrever isso aí pra gente não esquecer? Daí acontece uma explosão na parte de trás do navio, os alarmes acionam, todo mundo a bordo entra em desespero, com exceção do capitão. Rihanna, mande uma mensagem pros aliens. Diga que... Acertou. Toda essa situação não parece uma boa ideia pra um jogo de tabuleiro? E se essa cena não tiver no filme, eu não vou assistir. Alguém mais coletava um bocado de cartas de Pokémon, mas nunca aprendeu a jogar o jogo? Eu acho que eu nunca conheci alguém que sabia como jogar, o que é estranho, porque na minha escola o jogo de cartas era tão popular quanto os jogos de videogames.
Os alunos sempre exibiam sua coleção de cartas e cadernos que todo mundo queria ter. A tão cobiçada carta Shiny de Charizard. Você sabe do que eu tô falando, você sabe do que eu tô falando, você sabe do que eu tô falando. Ao contrário de Yu-Gi-Oh! Que tinham episódios dedicados para explicar o porquê esses pedaços de papelão eram tão caros, o Charizard era raro não porque era bom dentro do jogo, mas porque todo mundo concordava que ele era maneiro. Mas aí quando você perguntava pra alguém, ei, você quer jogar? Ok. Eu boto o meu Charizard em modo de ataque. Alguém realmente sabe jogar o jogo de carta do Pokémon? Eu aposto que ninguém faz ideia. Como que ele ganhou? Ele nem gritou Uno! Eu não posso reclamar tanto assim do Pokémon, porque o jogo de cartas que eu mais gosto é provavelmente o mais complicado. Eu não sei afirmar com certeza, porque eu não sei jogar o jogo do Pokémon, mas o meu favorito é o Neopets. Tô brincando, isso foi uma piada. Mais ou menos. Eu tinha um monte de cartas do Neopets, na verdade, mas eu não lembro como jogar também. Mas eu lembro que você precisa de 21 pontos pra ganhar, o que me fez começar a jogar Blackjack. Mas sinceramente tá de boa não lembrar como jogar, até porque ninguém mais joga. Eu queria começar a pesquisar sobre campeonatos de Neopets, mas eu cheguei na conclusão que não existe nenhum campeonato. O que é triste, então se algum youtuber estiver assistindo e quer jogar contra o meu Sorte, cai dentro. Mas falando sério, o jogo de cartas que eu mais gosto é Magic the Gathering. E um fato interessante é que todos os 3 jogos que eu mencionei foram criados pela mesma empresa, Wizards of the Coast. É isso, não é uma referência a Monopoly? Eu tenho jogado Magic desde 2007, e naquela época o jogo era muito mais simples. Olha essas cartas de hoje, olha quantas letras estão nelas! Se a gente vira elas, elas viram uma carta ainda maior. Quê? Se você me mostrasse uma dessas cartas pro meu eu de 11 anos, eu ficaria louco! Minha coisa favorita sobre Magic é que quando o Richard Garfield, quer dizer, Dick Garfield, estava criando o jogo em 1993, ele não sabia como testar as cartas e balancear para que as batalhas ficassem justas. Então ele acabou criando uma das cartas mais poderosas de Magic. E hoje em dia os jogadores se referem a elas como as 9 poderosas, porque elas são 9 poderosas boas cartas. E cada uma delas foram banidas. Não me entenda errado, as 9 poderosas são boas cartas, mas nenhuma delas são boas o suficiente pra vencer o jogo na hora. Olha essa, por exemplo, o Ancestral Recall. Tudo que ela diz é compre 3 cartas ou force o oponente a comprar 3 cartas. Que estúpida essa última parte, por que você ia querer que o oponente pegasse 3 cartas pra te vencer com elas? E eu sei o que você tá pensando. Espera, uma carta um pouco melhor que o Pote da Ganância pode te deixar comprar cartas novas do seu baralho pra colocá-las na sua mão. É uma das melhores cartas de Magic? Sim, e o Pote da Ganância também tá banido. Jogos possuem funções importantes na nossa infância, e é isso que eles nos ensinam. Em Magic, se você é muito bom no jogo, ninguém vai te convidar para um torneio. Monopoly, se você for rico, você pode cometer crimes. Batalha Naval é só adivinhação. Em Serpentes e Escadas, se você vê uma escada, suba nela imediatamente. E ninguém se importa com Neopets. Agora, se você me dá licença, eu preciso mostrar pro guarda da prisão meu cupom que me deixa sair da prisão a qualquer momento.